ver quanto tempo demora para a gravação começar. Começou a gravação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje é a aula 16 do nosso curso de Direito Administrativo aqui na PUC Campinas. A gravação vai ficar interessante hoje, para ter pelo menos algumas caras novas na gravação do vídeo. Certo? Vocês depois, por favor, cobrem direitos autorais, direito de imagem, aquelas coisas que vocês aprendem em direito civil. E vamos embora. Nós estamos falando sobre serviço público. A aula inicial de serviço público já está subida na plataforma do YouTube, caso vocês não tenham gravado a aula na plataforma Microsoft Teams, eu já fiz a transferência dela para a plataforma do YouTube, então vocês podem encontrá-la lá, assim como todas as outras. Tem também uma coisa interessante, né? Se você tiver tempo, pergunta mais boba hoje em dia, né? Será que você tem tempo, né? Existem também, mais ou menos a partir do mês de abril, maio, ano passado nós começamos a lecionar durante o início da pandemia nas aulas online também. Então, se quiser, por acaso, fazer uma comparação entre a aula do ano passado e a aula desse ano, também é possível. Porém, eu acho que as aulas desse ano estão mais bem lecionadas, porque eu agora estou com experiência, né? Agora eu sei mais ou menos como é lecionar por uma tela escura, né? Ano passado eu tinha mais dificuldade, eu não conseguia nem usar direito aos recursos, uma coisa que não tem nas aulas do ano passado, é a possibilidade de fazer compartilhamento de tela, coisa que eu, a duras penas, graças aos meus filhos de 10 e 8 anos, eu aprendi a fazer compartilhamento de tela, aprendi com eles, ok? Vamos começar o compartilhamento de tela a partir de agora. Assim que eu achei. Nós estamos falando de serviço público e existe até um conceito de serviço público do Edmir Neto de Araújo, o outro do Alexandre Maza, mas o que eu gostaria que vocês lembrassem, que vocês tivessem registrado, é que o serviço público é uma função administrativa ampliativa de direitos. Ele existe com uma finalidade, permitir que pessoas tenham acesso a direitos constitucionais, porque sem o serviço público prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, essa pessoa não terá condição alguma de exercer seus direitos constitucionais. Ainda que você fale, a pessoa não precisa do Estado para realizar o seu direito de expressão. Olha, ele pode até não precisar do Estado para realizar seu direito de expressão, mas a garantia do direito de expressão, a garantia de poder falar, a garantia de poder se expressar e não sofrer violência contra isso, o direito de ter uma propriedade e não sofrer esbulhos, não sofrer invasão, não sofrer qualquer coisa com relação ao seu direito, depende de serviço público de segurança. Então, o serviço público é algo inerente à estrutura estatal e sem ele direitos não são exercidos e, caso possam ser exercidos independentemente da prestação de serviço, não podem ser garantidos. Numa estrutura em que o monopólio da força física é monopolizado, que a força física é monopolizada pelo Estado, a garantia do exercício dos direitos é dado necessariamente pela estrutura administrativa, pela estrutura da administração. Sem ela, os direitos não são exercidos ou, no mínimo, não são garantidos de forma alguma. Então, o serviço público é algo fundamental para entender o direito como um todo e o direito administrativo em particular. E, bom, função ampliativa de direitos. Nós temos, como toda a estrutura normativa, nós temos uma estrutura principiológica, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Existem princípios constitucionais e princípios normativos não constitucionais e infraconstitucionais que se referem especificamente ou são princípios setoriais do serviço público. Não é possível pensar em serviço público sem pensar na principiologia que rege, que fundamenta o serviço público prestado pelo Estado por quem lhe faça as vezes. E se você for lá na Constituição Federal, no artigo 175, que trata de serviço público, nós vamos ter pelo menos esses 3 princípios como os fundamentais. Existem outros, nós vamos falar de outros 3 além desses, mas lembrem-se para o resto da vida, isso aqui é tabuada do 3, tabuada do 2, lembrem-se para o resto da vida, não dá para esquecer, ou melhor, é feio esquecer que a prestação de serviço público ou os serviços públicos constitucionais ou são constitucionalmente assegurados ou regidos pelos princípios da continuidade, obrigatoriedade
e universalidade ou generalidade. Eu acho que esse terceiro aqui seria melhor como princípio de universalização. Eu acho que acaba sendo mais bem entendido nesses termos. Vamos por partes. Continuidade. Olha, se nós temos direitos constitucionais e esses direitos só podem ser exercidos, só podem ser palpáveis, só podem ser garantidos pelo serviço público, se os direitos constitucionais, se os direitos fundamentais, eles devem ser exercidos de maneira plena, de maneira ininterrupta, de maneira contínua, de maneira, vamos usar um termo transcendental, se nós temos o direito a ter eternamente serviços públicos para exercício e garantia dos nossos direitos, deve haver uma estrutura estatal pelo qual os serviços não podem ficar indisponíveis. E eu preciso ter acesso aos serviços públicos a hora que eu precisar deles. Claro que se por acaso eu precisar ir no posto de saúde, ou se eu quiser, no meu direito à cultura, ir à biblioteca municipal, olha, há horários disponíveis, tá? Então não dá para você frequentar uma biblioteca pública às 6 horas da manhã do sábado para o domingo. Há horários de expediente, então o pronto-socorro deve ter emergência aberta, mas a emergência ela é estruturada, o posto de saúde ele é estruturado para receber uma determinada quantidade de pessoas. Não vamos imaginar que porque nós temos direito à saúde ou direito à educação, que nós temos vaga, assim, você vai e não vai precisar nunca pegar fila para nada. Nós temos que ter a garantia de uma estrutura que estará à disposição de quem dela precisar para exercer ou garantir os seus direitos. Não adianta a gente imaginar que vai ter um guarda a cada esquina, um policial a cada esquina para nos servir e proteger. Não adianta a gente imaginar que vai ter médico, dentista, professores à disposição a qualquer momento do dia ou da noite. O que importa aqui é entender que a estrutura deve estar montada de modo que o interesse público possa ser satisfeito nesse sentido. O serviço público será contínuo, o serviço público não deverá ter interrupções. Você tem o direito, como cidadão brasileiro, os cidadãos como um todo têm o direito de ter à sua disposição estrutura que garanta ou que permita o exercício desse direito. E aí nós temos o que a gente chama de princípio da continuidade do serviço público. Isto tem total relação com a indisponibilidade do interesse público. Interessa ao público, é do interesse geral, é da vontade geral dos cidadãos que os serviços sejam prestados, e para que isso aconteça é preciso que haja uma estrutura administrativa suficiente para prestar esse serviço à generalidade das pessoas, de maneira que a prestação de serviço público é um dever do agente público e ele tem todos os poderes necessários para realizar a prestação de serviço, ou seja, a prestação de serviço é algo que é atribuído ao agente público, é uma prerrogativa dele estar disponível e prestar este serviço. Do mesmo jeito, o serviço prestado, na medida em que ele é prestado, é um direito subjetivo do cidadão. Aqui tem que tomar cuidado, eu peguei esse texto de um autor um pouco civilista e eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu preferiria que vocês riscassem o subjetivo e colocassem fundamental. Ou, se você preferir, a prestação do serviço, ela deve acontecer porque há um direito fundamental do cidadão a receber a prestação daquele serviço. Não chega a ser um direito subjetivo, porque nós não sabemos exatamente qual é a quantidade de serviço, qual é o tamanho desse serviço que cada um de nós tem o direito. Na verdade, o Estado tem o dever de prestar o serviço nos limites de sua capacidade econômico-financeira. A esse respeito, eu vou colocar aqui no chat, caso alguém se interesse por esse tipo de leitura, existe um autor que acho que deu aula para o Barack Obama. Ele chama Cass Sunstein, ele é coautor. Quem é o autor principal é o Stephen Holmes. E eles escreveram um livro, The Costs of Rights. Acho que eu já falei disso para vocês. Why Liberty Depends on Tax. Se preferirem, está traduzido para o português recentemente pela editora Del Rey, O Custo dos Direitos.
porque a liberdade, porque os direitos fundamentais são tão dependentes dos tributos. A ideia é o Estado forte garante mais serviços ou garante a possibilidade de mais direitos porque há mais serviços públicos disponíveis. Um Estado pequeno, um Estado sem tributação, um Estado que não tem arrecadação suficiente, tem o problema de não ter dinheiro para estruturar uma ordem ou um sistema de garantia e realização de direitos para os cidadãos. De modo que, mesmo que você more num estado ultraliberal, por exemplo, você vai morar em, sei lá, Singapura, que é considerado um dos países mais economicamente liberais do mundo. Tem um problema sério em termos de liberalidade política, tá? Nós estamos falando, assim, em termos políticos, de um país que as liberdades públicas, o seu direito de ir e vir, e o seu direito de se expressar é muito controlado. Porém, se você precisar de uma ambulância às 4 horas da manhã, a ambulância chega às 4h01 na tua casa, porque tem toda uma estrutura de serviço público de saúde, de emergência disponível, escolas, etc. Então, existem estados que usam seus recursos públicos para preservar determinados direitos, e existem estados que utilizam seus recursos para prover outros direitos. De qualquer forma, o Estado, para prover direitos, ele precisa de recursos. Ainda que você queira, seja, sei lá, o presidente de uma república democrática no centro da África subsaariana, se você não tiver recursos públicos, se você não tiver tributação, se você não tiver orçamento em caixa, você não vai conseguir garantir uma estrutura de direitos porque ela é cara. Você precisa pagar os servidores, você precisa pagar os administradores públicos, você precisa montar a estrutura e precisa pagar pela manutenção dessa estrutura. No Brasil, nós que já fomos a 6ª ou 7ª economia do mundo, hoje somos a 12ª ou 13ª, sem contar a desvalorização do real perante o dólar, e outra, né, desvalorização do real perante o Guarani. Para quem não sabe, Guarani é do Paraguai, os paraguaios estão vindo para o Brasil para fazer compras, porque o real ficou barato. Nós temos uma estrutura que, em termos de direito à saúde, direito à educação, ela sempre, assim, pelo menos desde os meados da década de 80, ela sempre buscou a universalização. Ou seja, ela busca estar estruturada de modo a prestar serviços de educação e saúde da maneira mais ampla possível. Ela está presente para que todos tenham acesso a ela. O Brasil sempre foi exemplo de estrutura de vacinação. Nenhum país no mundo vacinava tão bem quanto o Brasil por conta da estrutura dos postos de saúde e de integração do SUS. Eu disse vacinável porque hoje nós estamos tendo problemas, espero que a gente melhore em breve. Vamos lá. Além da continuidade, ou seja, o dever de os serviços estar à disposição, sendo prestado, eu não vou dizer assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque existem serviços que param, tem serviços que acontecem durante o expediente, não durante feriados ou fins de semana ou no período noturno, mas a ideia é que o serviço esteja disponível e o serviço seja contínuo, para quando alguém precisar dele, o serviço estar lá, ok? E isso, quando falo em continuidade, nós estamos falando de um serviço que tem regularidade, um serviço que não é interrompido e um serviço que está disponível. Nós temos uma grande discussão sobre greve no serviço público, justamente porque o direito de greve, a greve é um direito constitucional, inclusive do servidor público, porém, o serviço público é um direito constitucional do cidadão, de modo que fica muito complicado essa ponderação de interesses entre o direito constitucional à greve do servidor público e o direito constitucional a ter o serviço pelo cidadão. De modo que, se o serviço tem que ter regularidade, se ele não pode ser interrompido, se ele deve estar disponível, como o servidor público realizará a greve de modo a manter a greve, a interrupção das atividades, como ele vai poder fazer greve ao mesmo tempo em que ele torna o serviço disponível. Essa é uma das grandes discussões que envolve, por exemplo, a área trabalhista, o direito, e também o direito constitucional à greve. Como fazer greve? Se é um direito constitucional, significa que o servidor público tem direito à greve, mas como ele poderá ter direito à greve ao mesmo tempo em que o cidadão tem direito à prestação de serviço, e para que haja prestação de serviço, não pode a greve impedir a prestação desse serviço em condições mínimas de atendimento.
Quando, por exemplo, o setor de saúde faz greve, eles conseguem interromper as atividades clínicas, os atendimentos regulares, mas de forma alguma eles têm a condição de interromper os serviços de emergência. Já a greve dos educadores, a greve do serviço de educação infantil ou ensino fundamental, fica mais complicado, porque a interrupção do serviço invariavelmente interrompe a possibilidade dos alunos terem acesso à aula. De qualquer forma, isso acaba sendo resolvido, não vou dizer que é da melhor forma possível, com aulas nos períodos em que se deveria haver férias ou recessos acadêmicos. De qualquer forma, são as grandes questões da modernidade, porque, de um lado, o servidor público tem o direito de exigir melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração, e, de outro, o cidadão tem o direito de, independentemente do servidor público ser bem remunerado ou não, e, em regra, eles são mal remunerados, o cidadão tem o direito a receber aqueles serviços. Além da continuidade, nós temos também o chamado dever ou princípio de obrigatoriedade, o que significa que o Estado não pode se eximir da prestação dos serviços, como é um dever dele, como é uma competência dele. Artigo 11, se não estou enganado, da Lei 9784, a competência é irrenunciável, de modo que se alguém passou num concurso público ou tem a atribuição de prestar serviços públicos, este serviço deve ser realizado de maneira obrigatória. É dever do administrador público prestar esse serviço na mesma medida em que os usuários têm o direito de receber, mas isto não é direito subjetivo. Se torna direito subjetivo exclusivamente na medida em que nós sabemos qual é a quantidade de serviço a ser prestado. Por exemplo, pela Constituição, na área da educação fundamental e até o ensino, eu não me lembro agora, eu acho que educação infantil não, mas ensino fundamental com certeza. O direito subjetivo do cidadão é a matrícula na escola no ensino fundamental. Ou seja, o único direito subjetivo que nós temos no serviço público de educação é o direito subjetivo à matrícula. Qual é o tipo de aula que será dado, como a aula será realizada, qual o conteúdo aplicado, qual o método de avaliação, como vai ser a progressão do aluno durante o ensino fundamental de maneira seriada, da primeira até a nona. Tudo isso são deveres do Estado, mas o direito do cidadão, o direito fundamental, ele existe na medida das possibilidades da prestação do serviço. Se por acaso numa cidade ou num município, num distrito muito afastado, não houver profissionais, não houver professores, não houver educadores suficientes para lecionar, fica muito complicado que aquela comunidade exija que o Estado tenha mais professores naquele momento de imediato. São situações muito complicadas e, às vezes, o mandado de segurança, que é o remédio constitucional para resolver situações como essa, pode não ser suficiente. Eu vou sair aqui para ver vocês um pouquinho, e não vou chamar ninguém que eu estou vendo aqui, mas eu vou ver se eu chamo alguém que eu nunca chamei. Cadê aqui? Vamos lá. Puxa vida, tá cheio de nomes aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu já chamei a Letícia Kiep alguma vez? Será que a Letícia está aí? Será que ela tem coragem de falar comigo? Fiquei no vácuo, olha que maldade. Tá dando para me ouvir? Professor, Oi. eu tô vendo que ela tá tentando te responder, mas o som dela tá bem baixo. Tá dando para me ouvir agora? Perfeitamente. Tô aqui. Beleza, nossa, mas viu, você não ligou a câmera, então eu tô chamando você hoje, tá? Eu prometi que quem ficasse com a câmera ligada eu não ia brincar. Mas vamos lá, você estava acompanhando a aula, você viu que o serviço público ele é obrigatório, o serviço público ele deve ser contínuo, porque as pessoas têm o direito a que ele esteja disponível, do contrário, os direitos não podem ser realizados. Vamos imaginar o seguinte, você mora com seus pais? Moro.
Beleza. Vocês moram em casa ou apartamento? Apartamento. Beleza. Vamos imaginar o seguinte, você é de Campinas? Sim. Ah, então não vale. Vamos imaginar o seguinte, você é de uma outra cidade, você mora com seus pais de outra cidade, e você vem para a PUC aqui, Campinas, não tem mais pandemia, sonho meu, e você precisa se estruturar aqui em Campinas, você precisa morar em algum lugar, porque afinal de contas, não dá para a gente se organizar sem um local de moradia, né? Não dá para, você não tem direito de ir e vir se você não tiver para onde voltar. Tudo bem até aqui? Você entendeu a questão? Entendi. Beleza. Pergunto, você como vem para cá, vamos imaginar o seguinte, você não tem condição de chegar aqui e comprar um apartamento na cobertura do Cambuí, para morar sozinha aqui em Campinas, né? Mas você precisa arranjar alguma moradia. E as suas condições te impedem de adquirir imediatamente uma, uma cobertura no Cambuí ou uma casa já construída em Alphaville, né? Você é meio cidadão normal, assim, né? Você não está no 1%. E aí você vem para cá e você não encontra nenhum lugar para morar. Você percebe que o mercado imobiliário aqui em Campinas está bem fechado. Só que você precisa morar, porque as aulas vão começar. O que você faz? Você entra com o mandado de segurança, você contrata o IUS, já é advogado formado e atuante na área, e você pede a ele para ajuizar uma ação pedindo ao juiz aqui de Campinas que force o Estado a cumprir o seu direito de moradia. Se o artigo 6º da Constituição está dizendo que todo mundo tem direito à moradia, você é parte desse todo mundo, explica isso para sua mãe, tá? As mães gostam de dizer que nós não somos todo mundo, mas você faz parte desse todo mundo, lá está dizendo que todo mundo tem direito à moradia. E aí o que você faz? Você chega para o juiz, que, assim, de repente, um dos juízes para quem você ajuizaria essa ação aqui de Campinas é o professor de direito administrativo da outra sala, tá? Então você chega para esse outro juiz e fala assim: excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Campinas, a Constituição diz que todos temos direito à moradia. Eu vim aqui para Campinas para estudar, tá aqui a prova que eu vim. Eu sou de outra cidade, eu não tenho como ficar viajando todo dia, porque infelizmente meu pai não tem jatinho nem helicóptero, e eu preciso morar aqui em Campinas. E como eu não tenho condição de morar e vim para cá para estudar na PUC, eu preciso morar. E a Constituição diz que eu tenho este direito. Então, juiz, manda o Estado me dar uma moradia, preferencialmente uma cobertura no Cambuí. Nestes termos, pede deferimento. E aí a minha pergunta para você, o que você acha? Você acha que o juiz vai te conceder o seu direito constitucional à moradia? Nunca. Por que não? Primeiro porque eu já tenho tecnicamente uma moradia, não é aqui em Campinas, mas se eu moro em outra cidade com os meus pais, eu tenho esse direito assegurado, não é como se eu não tivesse moradia nenhuma. Mas o apartamento tem seu nome? Não, mas Ué, então você não tem. Seus pais que são legais pra caramba e deixam morar com eles. não faz Senão sentido. você seria sem teto. Senão você teria que ser amiga do Boulos. Mas nenhum juiz vai me conceder um apartamento no Cambuí só porque eu quero vir para Não, Campinas. peraí. Veja, eu também preferiria um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, de frente para o mar, preferencialmente. Mas a minha pergunta é: se a Constituição diz que você tem o direito fundamental à moradia, está lá no artigo 6º. Do mesmo jeito que lá está dizendo que você tem direito à educação, à saúde, ou seja, você pode ir no posto de saúde, pode se matricular a hora que você quiser na escola, no ensino fundamental e médio. Não, você pode, assim, por enquanto você não tem direito à vacina para Covid, mas se você quiser qualquer outra vacina, está lá disponível. Você não, olha que coisa doida, você não vai ser cobrado pela vacina, você não vai ter que pagar boleto nenhum, você não vai ter que pagar, recolher guia nenhuma para tomar vacina no Brasil. Aí a minha pergunta: por que se você entrar com uma ação pedindo vaga em creche, vaga em escola, se você pedir acesso a medicamentos, esse mesmo juiz vai te conceder esses direitos, mas se você pedir um apartamento, ou sei lá, de repente uma casa num bairro afastado, eu quero uma casa no Jardim Eulina 2, ou Jardim Campos Elíseos 2, que é mais longe ainda.
aqui em Campinas. A minha pergunta é, porque o juiz não vai te conceder, quer dizer, você não está pedindo a casa no Cambuí, você está pedindo uma casa agora num bairro afastado. O juiz não vai te conceder? Não. Por que não? Não é um direito seu? Você está dizendo que o juiz não vai cumprir a Constituição? Mas é uma questão também da disponibilidade, porque Eu estou brincando com você, mas eu brincaria com qualquer um, porque afinal de contas a gente aprende sobre direitos, né? E peraí, se eu tenho um direito fundamental, se eu posso mover um mandado de segurança para exigir um direito fundamental líquido e certo meu na área de educação e saúde, eu posso também mover com relação à moradia, não posso? Eu não tenho direito a essa ação? Tenho, processualmente falando. Por que ela não vai dar certo? Vamos imaginar o seguinte, o juiz que caiu, vai está numa cidade qualquer e vai cair para um juiz que é comunista. Ele vai conceder para você? não. Pô, você está dizendo que o comunista não vai ser parceiro teu e distribuir bens e direitos? Pô, mas que comunista de iPhone esse cara, hein? Por que não? Alguém gostaria de tentar ajudar a Letícia? Porque realmente eu fiz uma pergunta que a resposta é meio complicada, se é que existe resposta. Letícia, muito obrigado pela gentileza de você participar aqui deste debate meio sem sentido, mas eu vou fazer ter sentido agora. Ninguém quer tentar? Ninguém que teve acesso ao Google quer tentar? Nossa, ninguém nem tentou entrar no Google, né? Que feio. Vamos lá. A grande questão é o seguinte: embora nós tenhamos direitos constitucionais, existe uma estrutura montada na área de saúde, na área de educação, que permite ao juiz distribuir algumas vagas disponíveis às pessoas. Então, se você precisa de medicamento, puxa vida, vai até o departamento de saúde do seu município, peça o medicamento, se for negado, você avisa para o juiz, olha, tem um medicamento lá, mas não quiseram me dar. E o juiz concede algo que já existe. Porém, nós temos um problema de estoque de moradias no Brasil. Nós não temos moradias disponíveis. E nós não temos moradias que pertençam ao Estado. Não há condição material, não existe estoque de moradia disponível para o juiz fazer isso. Se houvesse, sei lá, uma quantidade de prédios do CDHU, do Minha Casa Minha Vida, disponíveis, todos da União Federal, todos do Estado ou todos do município, seria possível a organização desses bens para conceder direito real de uso desses bens para que pessoas sem condição de morar, porque não tem condição de arcar com os custos de uma moradia, porque isso é muito caro, a questão da disponibilidade. Nós temos uma quantidade de moradias, nós temos pessoas que têm direito a essa moradia, e nós vamos organizar, geralmente por meio da assistência social, do serviço social, quem são as pessoas com mais necessidade, para fazer uma lista, e na medida em que as casas são entregues, as pessoas X, Y, Z, já definidas na lista, terão acesso. De modo que no Brasil, você só tem direito a esse mandado de segurança, Letícia, se você for uma das pessoas que está na lista das pessoas com direito à moradia, então logo o conjunto habitacional seja entregue, ou seja, tenha lá o certificado do habite, ou seja, pode entrar que o local é seguro, aquelas famílias poderão ser chamadas. E se por acaso eu sou o primeiro da fila e chamo um segundo da fila, eu tenho mandado de segurança disponível, porque afinal de contas, como eu sou do primeiro da fila, eu teria direito de ser chamado antes. Mas como não há estoque de moradia disponível, nós não temos como exigir do governo, como exigir isso do juiz, que nos conceda uma moradia, porque tá bom, você tem direito, mas assim, como definir o dever do Estado de te conceder a moradia? Do mesmo jeito que você tem direito de propriedade, você tem direito a ser proprietário, mas você tem direito a ser proprietário de quê? E quem falou que o Estado tem o dever de te entregar as propriedades, de doar os bens, etc. Então, existem certos temas ou certos itens do direito brasileiro, ou do direito como um todo, que eles são falhos, que eles não são precisos, que não existe uma identidade necessária entre o seu direito de um lado e, em contraposição a ele, o dever de alguém. O Estado,
ele tem o dever de garantir a sua moradia. Se você tiver moradia, ele tem o dever de te garantir, por meio das possessórias, por exemplo, que vocês aprendem lá em processo. Mas ele não tem como te conceder, ele não tem como, ele não é um gênio da lâmpada que te concede 3 desejos, quaisquer que sejam eles. E mesmo o gênio da lâmpada, acho que você já viu o desenho ou o filme, tem coisas que ele não pode ou ele não deve fazer por você, certo? Existem coisas que ele não tem como realizar. O Estado também não. Nós vivemos num mundo material, nós vivemos num mundo real de carne e osso, né? Em que certas coisas não têm como acontecer. Numa situação ideal em que há moradias disponíveis para todos, ainda que essas moradias não fossem do Estado, para que elas estivessem disponíveis. Veja, vamos imaginar o seguinte, Letícia, eu moro aqui em Campinas, eu tenho 2 casas, uma onde eu moro e a outra que eu coloco, eu faço locação dela para estudantes que venham para Campinas morar na PUC. Como eu sou proprietário das 2, eu só moro numa, e a outra eu exerço a função social da cidade e coloco à disposição para quem quiser morar nela mediante pagamento de aluguel. O Estado não tem como me desapropriar qualquer uma das 2, porque eu exerço função social em ambas. Em ambas as propriedades, em ambas as casas, numa eu moro, na outra mora quem pagar aluguel para mim. O Estado não tem nenhuma possibilidade jurídica de desapropriar uma das casas e falar para mim, olha, como você não está usando a casa, eu vou desapropriar e colocar nela uma pessoa que precise morar. Se a minha casa, por outro lado, não que eu moro, não tem estudante nenhum, porque por força da pandemia, os estudantes estão todos nas suas respectivas cidades. Então, minha casa está fechada. O Estado poderia perfeitamente chegar até mim e falar assim, estou notificando Vossa Senhoria porque você tem uma casa que está fechada e ela não está exercendo a função social da propriedade urbana, de modo que nós vamos desapropriá-la e colocar uma família que precisa. Ainda que o Estado faça isso, veja, ele vai ter que, a gente vai ver isso no segundo semestre, ele vai ter que me indenizar pela perda da propriedade. Artigo 5º, inciso 24, eu acho, da Constituição. O Estado não pode retirar um patrimônio meu sem substituir por meio de uma indenização. Eu perco a casa, mas em seu lugar eu recebo um valor econômico equivalente. Eu perdi a casa, mas fui indenizado pela desapropriação no valor equivalente da casa, ou no valor justo da indenização da casa. Então, veja, será que o Estado tem no orçamento público dinheiro suficiente para desapropriar todas as casas que são de proprietários privados, para, a partir daí, colocar pessoas que não têm moradia? Eu acho que o Estado não tem esse dinheiro disponível. E ainda que tivesse, resolveria o problema imediato, mas na geração seguinte, talvez nós tenhamos problema, porque vamos imaginar que o Estado tenha condição de pagar uma indenização para todos os proprietários que têm 2 casas, para que as pessoas que não têm moradia possam morar nessas casas desapropriadas. Beleza. Em 15 anos, nós já teremos uma nova geração de pessoas que vão sair da casa dos pais e morar e não terão condição de morar em outro lugar, porque não tem condição de arcar com os custos dessa moradia. O Estado vai ter condição de fazer isso de novo? Será que é função do Estado fazer isso? São questões políticas, são questões ideológicas, são questões filosóficas, não são jurídicas, certo? O direito permite que nós utilizemos de uma técnica para administrar a sociedade, para organizar a sociedade, mas essas decisões não são jurídicas, essas decisões estão na área na política. Ok? Então, Letícia, eu fiz uma pergunta que não tinha saída. Qualquer uma que fosse a resposta, nós poderíamos ser chamados de tudo, né? Menos de advogados, porque o direito não permite certas soluções. Ele apenas permite que nós possamos nos direcionar de um jeito ou de outro. Se por acaso nós tivéssemos um serviço público de moradia, aí talvez nós teríamos a possibilidade de, a partir desse serviço, exigir do Estado a nossa inclusão nesse serviço e houvesse serviço de moradia prestado para nós de uma maneira adequada. A moradia da Unicamp, que alguém fez a pergunta aqui
no sistema, é a mesma coisa da Universidade de São Paulo, que possui uma moradia lá no campus do Butantã. E a Faculdade de Direito da USP também possui, aliás, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP também possui um serviço de moradia para os seus estudantes, além do COSEAS, que é o Centro de Moradia, que é o departamento da USP que administra a moradia estudantil. Muitas pessoas vêm para Campinas na Unicamp e eles não têm como se manter em Campinas. O pessoal de estudo universitário chama isso de direito de permanência. Você tem o direito à vaga naquela universidade, mas você não consegue exercer esse direito porque você precisa comer, beber, vestir, dormir, estudar. E assim, você não tem dinheiro nem para o transporte público, né? O grande problema da moradia é que ela fica um pouco longe da Unicamp e as pessoas que moram lá muitas vezes não têm nem condição de pegar o transporte público. Então, é uma caminhada ou uma pedalada grande até a faculdade. Isso faz parte de um programa da própria universidade de permanência das pessoas sem condição de habitar a cidade de Campinas, morar em Campinas, assim, precisa desta complementação do seu direito à educação, porque se não tiver o direito de permanência, eu vou falar uma coisa, vamos atualizar essa situação, vamos imaginar que você seja de alguma cidade que não Campinas e você vem para a PUC Campinas, por meio do ProUni, ou por meio, sei lá, de um financiamento estudantil. Com certeza, nessa situação, você terá muito poucas condições de residir, assim, você não vai ter, a sua família não vai conseguir patrocinar você aqui, de modo que você vai ter uma dificuldade muito grande de estudar ao mesmo tempo em que cuida da própria sobrevivência. Muita gente não faz estágio porque acha lindo, porque quer, etc. Faz estágio porque é uma forma de arcar de maneira otimizada com os custos de permanência na cidade. Nós temos a filosofia, nós temos o mundo maravilhoso do direito e dos direitos fundamentais, e nós também temos o mundo real, e às vezes, quase sempre, eles não se coincidem. Letícia, desculpa pegar você de jeito hoje, tá? Mas a pergunta é importante. Existem serviços que não podem ser prestados simplesmente porque não há estrutura estatal disponível. De modo que você pode exigir do Estado que ele cumpra com os seus deveres de prestação de serviço na medida em que haja uma estrutura. No Brasil, essa estrutura existe em 3 áreas. Nós temos uma estrutura montada de serviço público, e cá entre nós, por mais que você não goste ou ache feio falar do SUS, a pandemia chegou para mostrar que o SUS é bom pra caramba, certo? Respeita, assim, quando tudo era mato, o SUS estava aí e universalizou a saúde de uma maneira interessantíssima para o mundo todo aplaudir. Eu estou falando de algo que começou em 1990, tá bom? Então eu não estou falando de coisa, eu não estou falando de comunismo, eu estou falando de Estado prestador de serviço público, é completamente diferente. Estou falando de Estado democrático de direito dentro da matriz do liberalismo econômico e com uma pitada de keynesianismo. Então, por favor, não vem falar que o Estado brasileiro é comunismo porque presta serviço público. A Noruega não é comunista e também presta. O Canadá não é comunista e também presta. Singapura é tudo menos comunista e também presta serviço público. Do mesmo jeito, serviços de educação, nós temos uma universalização importante da educação brasileira, desde a Constituição de 88 e desde antes. O grande problema do serviço público de educação é que a sua universalização causa um problema sério. A quantidade de professores que nós precisamos é enorme, e como já dizia Hegel, quando você aumenta a quantidade, você infelizmente diminui a qualidade. Na medida em que você precisa universalizar serviço, precisa ter uma estrutura que comporte a maior quantidade possível de pessoas, você não consegue dar qualidade de atendimento para todo mundo. E o terceiro sistema de universalização de serviço público que o Brasil tem, é muito bom, bem estruturado, quer dizer, era bom, agora eu já não posso dizer tanto assim, é o serviço de previdência e assistência social. Nós temos uma estrutura capitaneada pelo Ministério da Previdência e pela autarquia chamada Instituto Nacional do Seguro Social, que garante um direito à aposentadoria, um direito à pensão para uma quantidade importante da população brasileira, a ponto de, em muitas cidades do interior brasileiro,
a economia ser organizada ou ser mantida pela pensão e pela aposentadoria de salário mínimo da maior parte dos idosos, de modo que quando esses idosos em breve não estiverem mais aqui, porque o tempo passa e ninguém vive para sempre, estas cidades tenderão a sofrer consequências econômicas terríveis, porque o que movimentava o mercado dessas cidades era a aposentadoria dessas pessoas que tinham direito de aposentadoria na forma da legislação anterior e que pela nova legislação ficou um pouco mais complicado. Fazendo uma piada de mau gosto, parece que um dos documentos necessários e suficientes para você pleitear a sua aposentadoria é a sua certidão de óbito, né? Não dá tempo de você se aposentar antes de morrer. Então, são uma das piadas de mau gosto que foram criadas para dizer que a grande maioria da população não terá condições de cumprir os requisitos necessários para a aposentadoria, porque os requisitos ficaram muito mais difíceis. Então, nós temos essas três estruturas no Brasil, saúde, educação e previdência social, que são os três serviços públicos mais bem organizados que nós temos no Brasil. Mas isso não significa que outros serviços não existam, não devam existir, mas para existir precisa ter uma estrutura e você só tem direito de exigir que a estrutura funcione. Você não tem o direito de exigir que a estrutura funcione do jeito que você quer. Você só tem o direito de exigir que a estrutura funcione do jeito que ela pode funcionar. Por isso que não há um direito subjetivo, mas um direito fundamental no limite das possibilidades do orçamento público. Por isso que o livro The Cost of Rights é um texto tão importante, tão fundamental. Se você não quiser ler o livro, que é um livro maravilhoso, eu li em 99, faz um tempinho já, para o meu mestrado, e eu continuo utilizando esse texto para discussões sobre políticas públicas no mestrado. Está em português, e se você quiser procurar também, você põe o meu nome, escreve Custo dos Direitos e o meu sobrenome, você vai encontrar um artigo que um aluno meu de iniciação científica fez muito tempo atrás e acabou sendo publicado numa revista muito conceituada. Vale a pena dar uma olhada, se você não quiser ler o texto, o livro inteiro, pega o resumo, acaba sendo quase, não é a mesma coisa que ler o livro, mas vale a pena. Vamos continuar com o compartilhamento de tela aqui. Vamos ver se eu acho. Bom, a gente falou da continuidade, a gente falou da obrigatoriedade e nós falamos da... Eu queria que você escrevesse do lado disso aqui, no lugar de universalidade, universalização. O que significa? Nós temos um serviço público prestado hoje de uma determinada quantidade, mas há um dever de Estado de universalizar ou de ampliar o atendimento, a prestação de serviço para as pessoas que ainda não têm esse serviço. Nós temos um serviço de transporte público na cidade e, às vezes, esse serviço não atende um determinado bairro ou outro, ou não atende adequadamente esse bairro ou outro. É preciso que haja planejamento urbano, haja planejamento administrativo, para que o serviço de transporte chegue também a este outro bairro. De repente, um novo bairro que se forma. É preciso que, se houver transporte, se houver telefonia, que os sistemas de telefonia, que a estação radiobásica, que as fibras óticas cheguem até o novo bairro para que o serviço possa ser universalizado. Lembrei de uma coisa importante. Algo que é um serviço público prestado de maneira muito boa no Brasil é o serviço público de fornecimento de energia elétrica e de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto. No estado de São Paulo, nós temos, salvo engano, uma média de 80% das casas com atendimento, ou seja, a universalização da água, do esgoto e da energia elétrica no estado de São Paulo é superior a 80%. Pelo menos 80% das moradias no estado de São Paulo tem água e esgoto, tem serviço de água tratada e de esgoto, e tem energia elétrica servida naquele local. Tem um problema sério, água, esgoto e energia são serviços prestados de forma uti-singulo, então é possível cobrar desses serviços, de modo que muitas pessoas, para não pagar por estes serviços, para não pagar pela água, pelo esgoto e pela energia elétrica, acabam realizando os chamados gatos, acabam realizando gambiarras para ter acesso a
energia em casa sem precisar pagar por ela e acabam fazendo também desvio de serviço de água. Isso é um problema, mas eu não quero falar da exceção, eu quero falar da regra. O Estado, ele tem o dever de ampliar ou de universalizar o serviço de água e de esgoto, de tal modo que a prefeitura só tem o direito de cobrar o imposto predial territorial urbano de pessoas que têm casas ou lotes em um novo bairro, se nesse novo bairro houver pelo menos algum serviço sendo prestado. É preciso que já tenha lançamento de água, já tenha a estrutura de água ou a estrutura de lançamento de cabos elétricos, de posteamento, etc., para que seja possível, ou linhas de ônibus. É preciso que haja alguns serviços públicos disponíveis no local para que a prefeitura possa ter o direito de cobrar IPTU dos proprietários dos imóveis daquela localidade. A universalização, ela significa que nós temos, vamos usar as mãos aqui para vocês me verem. Vamos imaginar, aqui dentro desse círculo nós temos o perímetro urbano de uma cidade. E o perímetro urbano significa que a prefeitura é obrigada a prestar serviços para todos os moradores deste perímetro. Só que as cidades, elas se ampliam, né? As cidades ficam maiores, de modo que o perímetro urbano ele pode se ampliar. Na medida em que esse perímetro urbano se amplia, a prefeitura passa a ter o dever de universalização de todos os serviços que estavam aqui: transporte público, educação, saúde, creche, posto de saúde, atendimento médico, atendimento ambulatorial, ou seja, todos os serviços, todos os serviços que estavam aqui, à medida que a estrutura da cidade se amplia, a prefeitura tem o dever jurídico de ampliar sua estrutura para universalizar os serviços públicos para esta população que está além da previsão inicial. Isto é dever de universalização. O serviço público continua sendo prestado aqui, não para de ser prestado, porque o dever de continuidade e de obrigatoriedade são outros dois princípios, mas a partir do momento que começa a ter cidadão morando mais para cá, há o dever de levar esta obrigatoriedade e essa disponibilidade de serviço para esta nova área em que moram novas pessoas, ou outras pessoas que não tinham acesso a este serviço. Existe uma coisa importante a respeito de direito municipal: a cidade, ou o perímetro urbano, é o limite dentro do qual os serviços públicos obrigatoriamente devem ser prestados. Por incrível que possa parecer, se você mora na área rural, o Estado, a prefeitura, não tem o dever jurídico de ter disponível ali educação, saúde, serviços, os serviços essenciais, os serviços fundamentais, eles têm o dever jurídico de serem prestados no perímetro urbano. Claro que nós temos algumas situações complicadas. Vamos imaginar, alguém aí do Pará, parece que existe lá no Pará uma cidade chamada Altamira, que a cidade é pequena, mas o município é maior que muitos estados brasileiros. A extensão territorial do município é enorme, mas é muita zona rural. Ou se você for para o Amazonas, em que ainda tem floresta amazônica, né, ainda há muito mato e não há rodovias, né, um modal de transporte é sempre aquático, é sempre aquaviário. A estrutura de prestação de serviços é muito complicada. Por exemplo, nós estamos vendo imagens e reportagens de prestadores de serviço do SUS que tem que pegar uma canoa ou pegar um barco a motor e viajar horas até encontrar aldeias para fazer a vacinação da população ribeirinha. Existe uma estrutura de serviço que é ampliada nessas situações, mas isso se decorre das características próprias dessas regiões. Se todo mundo mora na zona rural, é preciso montar uma estrutura que leve luz até a roça, que leve sistemas de coleta de água por cisterna, que haja formas de esgotamento sanitário por fossa séptica. Existem outras formas de prestar esse serviço, mas o Estado deve, ele não tem como organizar ou estruturar serviços a serem prestados, entre aspas, de maneira industrial fora da cidade.
na cidade, os serviços devem ser prestados de maneira a acomodar a maior parte das pessoas. A Hermínia Maricato fez uma live, ontem ela estava no YouTube. A Hermínia Maricato, para quem não sabe, é uma grande arquiteta urbanista brasileira que trata muito de cidade e foi uma das idealizadoras do Ministério das Cidades, hoje extinto Ministério das Cidades. E ela mostrou um dado que em 2050, 90% da população mundial vai morar em cidades. Ou seja, a cidade, ou ela se estrutura para garantir direitos para todas essas pessoas, ou essas pessoas não terão condição de sobreviver. Aliás, tem um filme, um documentário, vocês conseguem pegar na internet. É um documentário francês, eu não falo francês, então eu tive que ler as legendas. O nome do documentário é O Mundo Segundo a Monsanto. Eu vou até escrever aqui no chat. Vocês pegam no YouTube, é 1h30, é muito interessante. Eu lembrei desse filme agora, desse documentário, porque conta a história de sementes geneticamente modificadas e de agrotóxicos ou agroquímicos ou defensivos agrícolas utilizados para preparar o solo para que essas sementes cresçam sem ervas daninhas por perto. E mostra que a agricultura no mundo todo acabou sendo transformada severamente por causa dessas sementes geneticamente modificadas e por causa do tipo de defensivo agrícola ou de agroquímico ou agrotóxico usado para o preparo do plantio. Porque depois de um certo tempo, aquela semente geneticamente modificada é o único ser vivo capaz de brotar naquela área, naquele terreno que foi preparado para o plantio com aquele agrotóxico. Aquela semente é a única que é imune àquele agrotóxico. Todas as outras coisas que poderiam crescer ali não crescem mais. Esta é a ideia apresentada pelo filme. E aí os repórteres, as pessoas que fizeram o filme vão para vários lugares. Vão para a zona rural do México, mostrar como houve a mudança completa da forma de cultivo do milho. O milho é o arroz com feijão do mexicano, é a base da alimentação do mexicano. Foi para as plantações de trigo e de arroz no Paraguai, próximo da fronteira com Mato Grosso do Sul. Foi para a Índia, foi para vários países agrícolas tratar desta questão. E um rapaz na zona rural do Paraguai perguntaram para ele: vem cá, mas se a situação está ruim, por que você não vai para a cidade? Ele falou assim: o que eu vou fazer na cidade? O Wilson já colocou aí o link, obrigado. Ele falou assim: olha, na cidade eu tenho um problema, porque na cidade eu não tenho como plantar. Aqui, se eu planto, eu como, eu nunca vou morrer de fome aqui onde eu estou. Na verdade, eu planto e já colho, quer dizer, isso aqui para mim é dinheiro. Como é que eu vou conseguir fazer isso na cidade? Se eu for para lá, assim, ou seja, ele mostrou claramente uma coisa que nós já sabemos desde João Cabral de Melo Neto. Para quem não conhece o diplomata João Cabral de Melo Neto, eu recomendo que vejam algumas poesias maravilhosas dele. E ele fala claramente o seguinte, aliás, vamos parar de poesia, vamos falar de música popular brasileira. O Gilberto Gil e o Fagner cantam uma música que eles dizem que eles só deixam o Cariri deles no último pau de arara. Eles só deixam a zona rural e vão para a cidade quando não houver mais esperança alguma. Eles não querem sair do local deles, porque ali eles plantam e colhem e vivem, e sobrevivem, e se desenvolvem. Para que eles vão para a cidade? Para que eles vão para a cidade? Para morar num lugar pequeno, apertado? Para que eles vão morar num lugar cheio de gente que eles não conhecem? Para que eles vão morar num lugar inseguro? Para que eles vão morar num lugar que eles não têm a segurança da colheita? Eles vão ter que trabalhar em outra coisa, eles vão ter que prestar serviço, eles vão ter que vender a força de trabalho para fazer outra coisa, para no final ter dinheiro para ir no mercado e comprar as coisas que ele plantava antes. E a gente achando que cidade é bom pra caramba. Na verdade, cidade é o que sobrou para nós. É o que nos resta. Eu não sei plantar, eu não tenho terra para plantar, eu virei professor, olha que droga. E vocês vão virar tudo advogado, juiz, promotor. Esse é o ponto. Serviços acabam sendo necessários porque você não tem condição de sobreviver sem eles na cidade. Por isso a meta de universalização. O dever do Estado, bom, já que você veio para a cidade, já que você saiu num lugar que você podia comer
sem precisar de ninguém, temos a condição aqui necessária de universalizar os serviços para você, a necessidade de esses serviços serem obrigatórios, ou seja, o agente público não pode se negar a prestá-los, e eles são indisponíveis no sentido de sempre terem continuidade desse serviço. Se o serviço for interrompido por qualquer motivo, há o dever jurídico, até judiciariamente, de ele ser restabelecido. Tudo bem até aqui? Gente, se vocês lembrarem que esses 3 princípios regem o serviço público, universalização, obrigatoriedade e continuidade, vocês matam qualquer resposta de dissertação, de prova, de múltipla escolha, mas múltipla escolha não, porque múltipla escolha o pessoal sempre pergunta a exceção e nunca a regra, né? Toda vez que tiver aquelas perguntas com você tem que apontar o X, né? Eles sempre vão perguntar uma exceçãozinha, porque se pressupõe que se você sabe a exceção, você conhece a regra. Eu conheço as regras, eu tenho dificuldade com as exceções. Vamos continuar a matéria aqui no roteiro. Além desses 3, nós temos outros princípios, e eu acho que eu coloquei 3 aqui. Nós temos, no serviço público, um dever de atualização, modernidade ou adaptabilidade do serviço público. Significa que quem presta serviço tem o dever de atualizar ou modernizar o serviço. Para quem não sabe, as prestadoras de serviço de transporte público urbano e intermunicipal têm o dever de renovação da frota. Se você, por acaso, estiver na cidade de Campinas, ou se você, por acaso, pegar um ônibus intermunicipal em qualquer metrópole do estado de São Paulo, você tem o direito de estar num ônibus com pelo menos, no máximo, 7 anos de idade. Os prestadores de serviço público de transporte, ou seja, as empresas de ônibus que fazem o seu transporte, têm o dever de atualizar a frota, renovar a frota. Eles não podem prestar serviço, eles podem até continuar sendo proprietários dos ônibus mais antigos, mas eles não podem, pelas normas do contrato de permissão ou de concessão de serviço público, usarem para prestar o serviço público de transporte ônibus com 8 anos de idade ou mais. Puxa, professor, eu acabei de andar num pau velho outro dia, eu acho que o ônibus era de 1930, de tão velho. Olha, é uma situação que deve ser relatada, reportada à agência reguladora ou à Secretaria Municipal de Transporte, para que isso seja corrigido o mais rapidamente possível. Isso não é uma questão filosófica, não é uma questão de discussões muito mirabolantes. Se um ônibus for muito velho, se o ônibus estiver assim, aliás, o ônibus pode estar maravilhosamente bem conservado. O texto dos contratos de concessão e de permissão, eles não, assim, é óbvio que o ônibus tem que estar bem conservado. O dever de manutenção do ônibus para que ele funcione bem, de maneira confortável, etc., é uma das regras. O que está dizendo é que o ônibus deve ser atualizado. E quando a gente fala de atualização, modernização e adaptabilidade, nós estamos falando também da necessidade de utilizar as novas tecnologias disponíveis, por exemplo, para a aquisição de modelos de ônibus que sejam ecologicamente adequados, ou que nós tenhamos, sei lá, vai estruturar as linhas de telefonia do Brasil, já as próximas, quando nós formos fazer a universalização do serviço, as próximas, em vez de serem, sei lá, em 4G ou fio de cobre, vamos utilizar fibra ótica, sistemas de satélite, não sei o que é mais barato, não sei o que é mais eficiente, e vamos utilizar da tecnologia 5G, ou seja, já que vamos realizar a universalização, já que nós vamos ampliar o serviço, já que nós temos o dever de realizar o serviço de maneira ininterrupta, é preciso que a estrutura de prestação de serviço seja renovada, seja remodelada, seja modernizada, seja atualizada, sejam utilizadas novas tecnologias técnicas e equipamentos atuais. Ou seja, há um dever de modernizar o padrão para prestar serviços de modo mais eficiente, confortável, etc. Isso aqui é algo que as pessoas às vezes se esquecem, tá? Nós não temos direito subjetivo ao regime jurídico vigente. Eu vou falar de novo. Não existe direito subjetivo ao regime jurídico vigente. Nós não temos direito subjetivo
as leis que organizam o serviço público. Aliás, nós não temos direito subjetivo à manutenção de lei nenhuma. O Poder Legislativo ele tem completa autonomia para modificar leis, para revogar as antigas e colocar novas no lugar. E toda vez que faz isso, as novas leis podem perfeitamente modificar a forma como o serviço público era prestado anteriormente. De qualquer forma, estas mudanças elas devem sempre ser feitas visando a supremacia do interesse público. Deve haver uma justificativa do porquê o regime jurídico é alterado. Sempre se coloca, por exemplo, no caso da Previdência Pública, nós tivemos uma modificação terrível na Previdência Pública de modo a restringir o acesso a ela. A justificativa foi que se a gente não fizesse essa restrição, não haveria como a Previdência atingir minimamente essas pessoas, porque ela não teria condições de continuar prestando o serviço de previdência se todo mundo se aposentasse tão rápido ou tão fácil, entre aspas, como anteriormente. De modo que se você, por acaso, tinha, vou dar um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim, faltava um ano para a aposentadoria dela. Quando faltava um ano para a aposentadoria dela, passou a emenda constitucional que fez a alteração do sistema de direitos à Previdência e ela, pela nova regra, teria que trabalhar mais, acho que 8 anos. Claro, existem formas de... eu esqueci o termo técnico, mas ela, como estava muito próxima da aposentadoria anterior, houve uma regra de transição que ela não precisa trabalhar mais 8 anos, mas ela, pela regra de transição, ela que estava esperando se aposentar dentro de um ano, passou a ter que se aposentar, eu acho que em 2 anos e 3 meses. Ela, na cabeça dela, ela teve a perda de 1 ano e 3 meses, porque era 1 ano, foi para 2 e 3, né? Ela teve a perda de 1 ano e 3 meses do direito dela, mas ela não tem direito subjetivo ao regime jurídico anterior. Com a mudança do regime jurídico, ela acaba tendo de submeter. Ela não tem direito adquirido, porque o direito só é adquirido quando acontece a condição pela qual o direito é concedido, mas como ela não tinha ainda essa condição, ela tinha apenas expectativa de direito. De qualquer forma, na medida em que o sistema público de serviços é prestado de um determinado jeito, nós temos direito adquirido àquela estrutura. Porém, se a estrutura for modificada, nós nós só temos direitos com base em lei. Se a lei muda, a nova forma deve ser mantida. Então, é uma questão aí principiológica em saber se a mudança, ela causando prejuízos às pessoas, ela deve ser mantida ou não. E aí é uma questão que não me cabe aqui discutir, mas existem muitos defensores, e eu gosto muito dessa discussão, a respeito do dever de ampliação dos direitos. Na verdade, você teria um direito constitucional pelo qual os direitos não podem ser reduzidos, mas sempre ampliados. É um problema sério de caixa, é um problema sério de recursos. Se você não tiver recursos, como é que você vai manter a prestação de serviços em alto nível se os recursos minguaram, se você não tem mais condição econômica no sentido técnico, não no sentido financeiro, monetário, mas no sentido de ter condições de prestar o serviço. Vamos imaginar que o Brasil cai da 7ª economia do mundo para a 50ª economia do mundo. Muitos dos serviços públicos prestados deixarão de ser prestados porque nós não teremos, numa situação de depauperização tão grande, condição econômica de manter a estrutura de prestação de serviço. Para que os serviços sejam mantidos, se eles sejam ampliados, é preciso ter uma estrutura material mínima necessária para a prestação desses serviços. Se nós falarmos de direitos fundamentais, nós falamos necessariamente de um Estado organizado, estruturado e com pagamento dos seus custos para que os serviços sejam prestados. Nenhum serviço pode ser prestado de graça. Todos os serviços, tudo que é feito tem um determinado custo. Ainda que você faça isso de maneira graciosa, existe um custo. Assim, os custos da sua atuação, eles foram de alguma forma suportados, se não por quem recebeu o serviço, até mesmo por você. Eu, por exemplo, como advogado, eu já exerço a advocacia pro bono, ou seja, eu atuo como advogado para alguém
e não sou remunerado de forma alguma pela prestação desse serviço. Veja, a pessoa recebe o serviço, de repente eu faço bem feito o meu trabalho, eu consigo a sentença favorável para essa pessoa, mas eu não tive nenhuma remuneração, eu não fui remunerado por isso. A pessoa recebeu, mas ela só recebeu porque eu trabalhei, entre aspas, não de graça. Eu trabalhei, assim, outras atividades minhas me permitiram pagar o meu tempo fazendo esse serviço de advocacia pro bono. As entidades não governamentais que exercem serviço filantrópico fazem serviços sem cobrar nada de quem recebe, mas se eles não tiverem um financiamento mínimo, seja dos próprios associados, seja se não entrar dinheiro, eles não têm como fazer nada. Por exemplo, vamos tratar de uma entidade que me agrada muito, que eu gosto muito dela, o Médicos Sem Fronteiras. Eles são uma entidade que leva um atendimento ambulatorial, médico, hospitalar, a locais do mundo que não tem nem hospital público. Aliás, não tem nem hospital privado, ou seja, eles são a única, eles atendem em tendas, eles atendem muitas vezes de maneira muito rudimentar. Mas se eles não estivessem lá, muito, assim, a presença deles impede uma quantidade enorme de mortes naquela região. O estado onde eles estão autorizam que eles entrem. Eles entram e podem trabalhar à vontade. O Estado gosta disso, ainda mais, mas o Estado não arca com custos, e quando arca com valores muito pequenos, que não são suficientes para manter a estrutura funcionando. Eles dependem de doações de pessoas. Sem essas doações, eles são obrigados a encerrar as atividades. Sempre é preciso ter orçamento, sempre é preciso ter recursos para atuar. No caso do Estado, o Estado não pode, para prestar serviços públicos, depender de benemerência. Ele precisa ter uma estrutura orçamentária que preveja a realização daquele serviço. E se nós não tivermos essa base orçamentária, aliás, houve uma decisão recente do Ministério da Educação determinando que os cursos de direito no Brasil passem a contar com uma matéria obrigatória chamada direito financeiro. Finança tem a ver com orçamento, tem a ver com a administração dos recursos públicos. Eu acho ótimo, porque estava assim, agora todo formado em direito terá conhecimento mais técnico do artigo 165 da Constituição, que determina que o Estado não faz nada sem dinheiro no seu orçamento, que é o dinheiro autorizado para realizar aquelas atividades. E um outro princípio que é fundamental é o princípio da igualdade ou isonomia entre usuários. Nós somos obrigados a tratar todo cidadão de maneira equitativa. O serviço deve ser prestado igualzinho para todas as pessoas, e aqui nós temos também o princípio da impessoalidade. Eu trabalhei muito tempo atrás num serviço de telecomunicações, e a empresa onde eu trabalhava, ela tinha um 0800. E chegou no departamento jurídico, eu era um dos advogados, uma requisição do Ministério Público Estadual querendo informações. Queria saber porque quando uma pessoa ligava para o 0800 e a ligação era de um bairro central, a chamada era atendida rapidamente. Mas quando alguém ligava para o mesmo 0800 e a chamada era feita de um bairro distante, demorava mais para ser atendido. Ou seja, o Ministério Público tinha razões para crer que toda a estrutura de atendimento ao público das empresas de telefonia, estou falando de década de 1990, tá, gente? Faz um tempinho já. O Ministério Público queria saber por que os serviços eram prestados mais rapidamente para quem morasse num bairro nobre do que quem morasse num bairro distante, afastado. Eu achei aquilo ridículo, eu levei aquilo. Aliás, houve uma reunião das empresas de telefonia e um dos técnicos, não me lembro de qual empresa, falou para os advogados o seguinte: olha, isso realmente acontece, nós direcionamos os nossos esforços para atender as pessoas que, em regra, gastam mais com a gente. Ou seja, não havia uma isonomia entre os usuários, mas, na verdade, havia um direcionamento dos recursos para atendimento prioritário dos clientes VIP, daquelas pessoas que prestavam, dos cidadãos. E foi uma bela ação civil pública, uma bela discussão que aconteceu muito em 1999, 2000, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
movida pelo Ministério Público do Estado. Bom, vocês têm os 3 princípios que eu reputo os mais importantes: continuidade, obrigatoriedade e universalização, mas não se esqueçam do dever de atualização, da mutabilidade do regime jurídico e da impessoalidade, ou dever de tratar os usuários de maneira igual. Estes são os princípios fundamentais do serviço público. Uma boa discussão também é a respeito dos direitos dos usuários. Usuário é o nome que a gente dá ao cidadão que recebe os serviços públicos. E a previsão dos seus direitos está lá no artigo 6º da Lei 8987 de 95 e também do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. O Estado ele é objetivamente responsável pelos danos causados ao cidadão. E de modo que nós temos uma situação em que não há nem inversão do ônus da prova. Assim, o Estado, ele, por ser objetivamente responsável, se por acaso o usuário tiver um dano causado pela prestação de serviço, ele pode ajuizar uma ação de indenização e ele precisa apenas provar o dano e provar que o dano foi causado pela ação do serviço público. E em algumas situações, o dano decorre de uma omissão do serviço público, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, já decidiu, isso já é pacificado, que em caso de omissão de serviço público, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva e não objetiva. Não obstante, numa situação dessa, o Estado ele tem o dever de a inversão do ônus da prova, então o Estado tem que mostrar que aquela omissão ocorreu de maneira lícita. Ou seja, fica muito parecido o direito à indenização do usuário do serviço público em relação ao direito do consumidor, né? Se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, os direitos de quem consome uma mercadoria no mercado, que recebe um serviço no mercado, ele também, em caso de dano, ele muitas vezes ele só precisa provar o dano, porque existe a responsabilidade civil objetiva pelo fato do produto, em muitos casos, e em casos de omissão de prestação de serviço, ele tem a inversão do ônus da prova, ou seja, é o fornecedor que tem que provar que sua ação ou omissão foi ilícita. Então, é uma identidade muito grande, mas no direito público nós temos uma estrutura própria de defesa dos direitos do usuário, do cidadão, e esses direitos são muito parecidos com o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, a tal ponto que muitas vezes você tem um direito como cidadão a ser indenizado por uma prestadora de serviço público. Às vezes você tem um problema numa rodovia concedida, ou seja, a concessionária daquela rodovia tem o dever de indenizar você por alguma falha na prestação do serviço ao usuário, ao cidadão, ou você tem um problema com a fornecedora do serviço de energia elétrica, você tem um problema com o serviço público de fornecimento de telefonia, e você ajuiza uma ação, e em vez de você exigir os seus direitos com base na legislação de direito público, você ou, de repente, o agente público que está lá no Juizado Especial Civil, ele fundamenta o seu pedido no Código de Defesa do Consumidor, porque, afinal de contas, você consome o serviço público segundo o artigo 2º ou 3º, não me lembro, do CDC. De qualquer forma, ainda que você use o Código de Defesa do Consumidor, a doutrina e a jurisprudência já identificam o usuário do serviço público como um consumidor por equiparação. Eu não vou entrar nessas discussões todas, porque no final das contas, seja utilizando a legislação de direito público, seja utilizando a legislação do Código de Defesa do Consumidor, é possível defender adequadamente os direitos do usuário. Mas eu, como professor de direito administrativo, não posso deixar de contar para vocês que o adequado, que o ideal, vamos dizer assim, o certinho seria utilizar direito administrativo e não direito privado, direito do consumidor, para organizar a defesa do usuário de serviço público. De qualquer forma, está feita aí a informação, está dada a informação, e o direito do nosso usuário, do cidadão, é receber serviço. Está lá no artigo 6º da 8987.
o direito dele de receber um serviço com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade ou modernidade, generalidade, ou seja, para todas as pessoas. É preciso que o serviço público seja feito de maneira cortês, ou seja, o serviço não pode ser feito de maneira indelicada. E aqui um outro, eu acho que está precisando ser mais bem tratado, é o princípio da modicidade de tarifa. Se um serviço é prestado em caráter uti singuli, o prestador de serviços tem que prestar, é um dever dele que ele preste o serviço com o valor mais barato possível. Quando a gente fala de pedágios das rodovias paulistas, nós sabemos que não é bem esse o princípio mais forte no serviço de conservação de rodovias. E aí nós temos uma identificação sobre a forma da prestação de serviços. Eu acho que nós, nos próximos 10, 15 minutos, conseguimos encerrar a aula, encerrar esta matéria. Nós temos forma de prestação de serviço e ela se dá de forma direta ou indireta. E nós temos aqui a prestação direta de maneira pessoal ou com auxílio de particulares, ou seja, a prestação de serviço é direta quando é o próprio Estado quem presta o serviço. Ou seja, quando é o Estado a prestar o serviço, nós temos uma prestação de serviço público direta. E essa prestação direta pode se dar de maneira pessoal. Como é que você sabe que ela é pessoal? É alguém da prefeitura, é alguém do governo do Estado, é alguém da União Federal que realizou o seu atendimento. Se você for até o SUS, se você for até ao posto de saúde, você será atendido por agentes públicos e não por pessoas terceirizadas. Por outro lado, é possível que o serviço público seja realizado de maneira direta com auxílio de particulares, ou seja, o Estado vai fazer uma licitação e vai contratar empresas que vão realizar o serviço. Os empregados dessa empresa é que vão realizar o serviço. Por exemplo, se você for ao Poupa Tempo, você vai lá fazer a sua renovação de carteira de habilitação, você vai pegar uma segunda via do seu documento de identidade, você vai obter uma certidão qualquer ali no Poupa Tempo. Quem vai realizar o serviço para você é uma empresa privada contratada pelo Estado para atuar no Poupa Tempo. Quando o gari ou quando o serviço de coleta de lixo passa na frente da sua casa, na sua rua, quem faz a coleta de lixo são empregados de uma empresa terceirizada que, por licitação, venceu o contrato administrativo e realiza aquela prestação de serviço. Esta empresa, ela recebe para fazer o serviço e o Estado é que paga essa empresa por meio de um contrato administrativo. É o Estado que paga essas pessoas, seus agentes públicos, pagando a sua remuneração, porque esses agentes públicos integraram o Estado por meio de concurso público ou livre nomeação, ou ainda foram eleitos para isso. E aí nós temos uma prestação que não é direta, ela é indireta, ou seja, o Estado não realiza esse serviço por meio da administração pública conhecida como União, Estado, Distrito Federal ou municípios. Na verdade, nós estamos falando aqui de descentralização, nós estamos falando da administração pública indireta. Existe uma lei específica que cria ou autoriza uma nova pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, e essa pessoa jurídica recebe a atribuição, ou seja, o poder público que estava na pessoa de direito público interno da administração pública direta, União, Distrito Federal, Estado e Município, descentraliza a competência da atividade estatal e essa atividade passa a ser exercida por esta nova pessoa jurídica. Esta nova pessoa jurídica pode prestar serviço, lembrando que empresas públicas e sociedade de economia mista não realizam apenas atividade econômica, às vezes elas prestam serviço. Um exemplo de empresa pública que realiza serviços é a Caixa Econômica Federal, que ela administra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ela realiza atividades de fomento em várias áreas, principalmente na área de habitação. Sociedades de economia mista realizam atividade econômica como a Petrobras,
mas também realizam atividades de fomento público, principalmente financiamento da agricultura, como é o Banco do Brasil. Então, existem criações de 4, quando a gente fala de indireta por outorga, são criadas empresas públicas, sociedades de economia mista ou autarquias, ou fundações governamentais ou fundações públicas, e essas novas pessoas jurídicas realizam a prestação de serviços. Por exemplo, seria perfeitamente possível que a universidade pública fosse prestada aqui no estado de São Paulo do mesmo modo que o ensino médio, o ensino fundamental é prestado. Para quem não sabe, as escolas, elas são as escolas estaduais de ensino fundamental e ensino médio, elas são vinculadas, elas pertencem à Secretaria de Estado de Educação. Ou seja, você vai numa escola e aquela escola, na verdade, é uma parte, é um departamento da Secretaria de Educação. Seria perfeitamente possível que a USP, a Unicamp e a Unesp fossem departamentos da Secretaria de Educação, um departamento de ensino superior. Porém, preferiu-se criar uma pessoa jurídica nova chamada autarquia, e 3 autarquias distintas, né? A autarquia chamada USP, a autarquia chamada Unicamp e a autarquia chamada Unesp, receberam de maneira descentralizada o dever de prestar serviços de educação, pesquisa e extensão universitária, e elas prestam esses serviços de maneira autárquica, de maneira indireta. Quando se fala de outorga, significa que o poder público concede, ele outorga a estas pessoas a prestação de determinados serviços. Quando o sistema a CPFL é uma empresa privada, mas ela já foi uma sociedade de economia mista, ela já fez parte do chamado sistema Telebrás. Ela era uma sociedade anônima, cujo controle era da União Federal. Um belo dia, por força da desestatização, do Programa Nacional de Desestatização, o setor elétrico foi privatizado, e essa sociedade de economia mista, que é quem prestava o serviço de fornecimento de energia elétrica por outorga do poder público, deixou de ser a prestação de serviço indireto por outorga e passou a ser indireta por delegação. A partir do momento que não é mais sociedade de economia mista, nós estamos falando de pessoas de direito privado, pessoas que não têm nenhuma relação com a administração pública, que prestam serviços públicos. E nesse caso, o Estado, por meio de concessão, permissão ou autorização, transfere a prestação de serviços públicos a terceiros, e estes terceiros cobrarão pelo serviço dos usuários mediante cobrança de tarifa ou outro nome, preço público. E aí eu fiz um esqueminha, vocês me perdoem a letra. Isso aqui foi feito rapidamente no ano passado para facilitar a vida. Então nós temos formas de prestação de serviço público. Nós temos a direta, que ela se dá de maneira pessoal pelos agentes públicos, ou por particulares que são contratados por licitação. Caso aqui de agentes públicos, nós temos, por exemplo, se você for no guichê da prefeitura pedir um serviço, eu quero um alvará, a prestação é direta e pessoal. Eu quero algo no poupa-tempo. O poupa-tempo é uma estrutura do governo, porém, os serviços são realizados por pessoas que foram contratadas, por particulares que colocam seus empregados lá. Mas acho que o melhor exemplo aqui é o de coleta de lixo. O particular ele não cobra os serviços da gente, né? Para nós, o serviço é realizado lá no poupa-tempo de graça, o lixo é recolhido, a gente não tem que pagar nada para a empresa de coleta de lixo. Essas pessoas vão cobrar do Estado por atuarem na prestação de serviço direta. E ela é indireta, por outorga, ou seja, autarquias e demais pessoas da administração pública indireta recebem a prestação de serviço público de maneira descentralizada, e indireta, por delegação, são as chamadas concessionárias, autorizatárias, o nome horrível eu sei, e as permissionárias de serviço público, em regra pela Lei 8987 de 1995, que vai ser objeto de estudo no segundo semestre. Com isso, nós encerramos a matéria Serviço Público. Eu declaro todos vocês bacharéis em Serviço Público, meus parabéns. E nós, na aula que vem, continuaremos com a matéria. E, Luísa, eu estou vendo você. Eu estou vendo, fica tranquilo. Luísa, você tira o mudo do microfone aí. Luísa, qual é o curso de graduação mais chato da galáxia? Exatamente, é o curso de Direito.
No curso de Direito tem uma matéria que é mais insuportável de todas. Qual é? Exatamente, Direito Administrativo. Você está acertando todas. Dentro do Direito Administrativo existe uma matéria que é insuportável. Chama Agentes Públicos. Nós vamos tratar, a partir da aula que vem, da matéria mais chata, dentro da disciplina mais chata, dentro do curso mais chato. E eu recomendo que vocês venham com um chazinho, tá? Eu recomendo que vocês, assim, ou de repente um energético, ou seja, venham preparados, porque nós vamos tratar de como fazer para uma pessoa passar no concurso público e virar agente público. Como é a carreira dessa pessoa no serviço público, como que essa pessoa sobrevive à estrutura da administração, da hierarquia, como que ela sai do serviço público, seja por demissão, seja por morte, seja por exoneração, seja porque se aposentou. Ou seja, nós vamos tratar das coisas mais chatas de todos os tempos. Há algumas pessoas que dizem que ato administrativo consegue ser mais chato do que a administração pública. Então, por causa disso, porque as duas matérias são muito complicadas, são muito exaustivas, é que nós temos agentes públicos neste semestre e atos administrativos no próximo semestre. Ninguém aguentaria ter os dois no mesmo semestre, ainda mais em aulas online. Luísa, obrigada pela participação, era só isso, tá? Yusuf, você levantou a mão. Professor, eu tenho uma pergunta, na verdade, mas já está terminando a aula, não sei se eu falar, o pessoal estava... Vamos fazer o seguinte, gente, pelo horário, eu libero absolutamente todos, fiquem à vontade para sair correndo, fugir, fazer as suas coisas, vão para o intervalo, não briguem com o Yuski, eu ficarei aqui, ficarei gravando a conversa com o Yuski até eu conseguir responder, se é que eu vou conseguir responder. Vou continuar gravando, gente. Quem quiser sair, fique à vontade. Um ótimo fim de semana, fique com Deus. Um abraço, até logo. Yuski, estou à sua disposição. Eu não vou ver, assim, até vocês que estão aparecendo, se quiserem ir embora, fiquem à vontade, tá? A amizade continua a mesma. Yuski, pois não. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho uma pergunta, assim, dentro desse, quando você fala sobre serviço público, né, será que existe princípio ou mecanismo que relaciona o serviço público à ideia da prevenção? Porque eu imagino que para o desenvolvimento de um país, na verdade, assim, o direito, eu imagino que direito ele tem muito essa cara de cobrança, né? Direito é exigir dessa ideia do direito subjetivo. Direito entra a partir do momento que é violado, né? Mas, às vezes, o apaga-chamas, ela acaba sendo muito ineficiente, assim, é aquela ideia de que a prevenção é muito melhor do que ficar apagando chama, né, e ser tarde demais. E quando você fala em serviço público, e atrelada a essa ideia do direito fundamental, imagino que a prevenção é a coisa mais sensata a se fazer, por causa que o direito é interrelacionado, certo? O direito de moradia, né, como na questão do, sabe, assim, direito de moradia é relacionado, assim, mas a pessoa não consegue só morar, ter um lugar para morar só, a pessoa tem que ter, sabe, assim, o direito é ela, assim, ter acesso à educação, à saúde, é interligado, é uma coisa complexa, o desenvolvimento é complexo, né? Agora, assim, nada melhor, nada mais sensato de abarcar essa complexidade através da prevenção do que apagar chamas, né? Sim, você fazer o planejamento da melhor forma de prestar os serviços é muito mais barato do que você ter que gastar dinheiro público para resolver problemas emergenciais. Então, sem dúvida. O grande problema é que quando você faz um auxílio, olha, auxílio emergencial é caro pra caramba. Exato. É muito caro. Mas ele só foi necessário pela falta de planejamento. No final, o custo é altíssimo, o gasto é enorme e as pessoas escolhem se elas vão, assim, elas têm que escolher o que elas preferem fazer. Nós temos recursos para comprar vacina, nós temos recursos para fazer auxílio emergencial ou fazer lockdown. Assim, qual que é o melhor jeito de fazer? Eu não sei. Eu não sou administrador, eu posso dar ideias. E quais são as melhores práticas? Como que os outros fizeram? Por exemplo, na Europa, todos concordam que a pior de todas as formas de atuação contra a pandemia foi da Suécia. Cara, a Suécia errou.
Aham. E ela pediu desculpas depois, né? Sim, não, Legal. reconheceu, Mas, etc. Não sei das pois é. Veja, mas quando você pensa em prestação do serviço, qual é a forma mais eficiente possível de prestar? E veja, você não pode deixar de prestar o serviço, mas se você não tem recursos públicos, por exemplo, as universidades públicas estaduais aqui no estado de São Paulo, elas dependem de repasse de ICMS, ou seja, o imposto ICMS tem uma parcela dele que é transferida para compor o orçamento da Unicamp, da USP e da Unesp. Não teve assim, o recolhimento de ICMS não foi muito bom no passado, esse ano também não, porque a economia patinou para Tá caramba, estagnado. o que significa que o Então, orçamento dessas entidades caiu bastante. pois Como é. é que essas entidades vão realizar atividade de ensino, pesquisa e extensão sem recurso? Pois é. Então, eu não tenho a resposta para, sabe, para essa pergunta, nem, né, porque essa questão é como se fosse aquela questão da moradia, da falta de moradia, mas, assim, a ideia que eu estava pensando é na questão de que, assim, às vezes, resolver problemas singulares é muito complicado, tem que ter, porque, assim, nossa, eu não sei explicar, mas a ideia da prevenção é muito interessante, atrelada ao planejamento, eu vou só dizer um pouquinho, foco, assim, porque, assim, a ideia de exigir, acho que dentro do direito poderia ter uma visão, assim, então, de que há direito fundamental seja exigida, não para apagar chamas, mas trazer essa visão de que, poxa vida, vamos tentar, então, exigir direito fundamental na prevenção, no planejamento, já que tem, que nem questão de cidade, existe o plano diretor, porque de focar, de trazer a atenção para, assim, a prevenção, sabe, assim, e a combater coisas mais básicas, assim, por causa de, sabe, educação, saúde, capacitação, sabe, Prevenção, inserção de mercado. prevenção e planejamento gera custo também. A partir do momento que você planeja, você tem que implementar. Isso gera custo. Se você não planejar, se você não implementar, em tese você economiza dinheiro. E Sim. essas decisões políticas são terríveis. Então, porque às vezes o custo da prevenção é muito mais barato do que o custo de apagar chama, certo? Sim, mas aí o pai do Chris, ele aparece para dizer que se ele não gastar, o desconto é maior. E infelizmente tem gente na área do direito público que acha que a melhor coisa a fazer é não gastar para economizar dinheiro público. O Estado tem o dever de gastar. Então, acho que essa questão de desenvolvimento, eu estava conversando com a Sofia, e eu comecei a ler esse aqui, né? O Veiga, para entender desenvolvimento sustentável. E ele foca justamente... Oi? Esse é muito legal, porque acho que conversa muito com isso, porque, assim, é que essa ideia que qual que é o objetivo do desenvolvimento? É o alargamento das liberdades humanas, segundo a PNUD. A ideia de que, assim, a prosperidade é o objetivo do desenvolvimento e não o crescimento econômico. E, às vezes, esse crescimento econômico também não é... Assim, para você ter crescimento econômico, o gasto público não é uma estagnadora, sabe assim? O gasto do serviço público, na verdade, até... Não sei se ela é É um benéfica. gatilho para permitir o desenvolvimento, sem dúvida. Então, assim, o planejamento e a prevenção, né, essa ideia que ela não é uma coisa estagnadora que vai consumir recursos públicos, mas é uma medida de que vai evitar de consumir recursos públicos de uma maneira até, assim, sabe, mais para frente. Uma sugestão que eu te dou. Infelizmente, o que você quer discutir é discussão em duas disciplinas. Disciplina chamada Direito Econômico, que você vai ter no quarto ano, e eu fico complicado de antecipar isso, porque essa é a grande discussão do direito econômico. E o que você está falando também é uma grande discussão no programa de pós-graduação, na matéria Direito ao Desenvolvimento Social. Por acaso, eu que sou professor lá. Você está convidado. Aliás, todo mundo aqui do curso, se quiser aparecer lá, eu mando o link. A gente discute isso toda segunda-feira, 10 para as 4 às 7h20. Se alguém quiser, alguém tiver interessado, a aula é online, a aula é pública, eu mando o link e vocês assistem, não tem problema nenhum. Mas é um ponto que, assim, eu não tenho como me aprofundar nisso porque não é a matéria imediata, mas Sim. Fica à vontade para discutir com a gente nesses outros fóruns de discussão, mas aqui efetivamente, assim, e ainda mais no intervalo, eu não vou conseguir, Com certeza. eu não vou conseguir esgotar essa conversa com você. Mas acho que então, só vou restringir assim, a única pergunta de que dentro dessa ideia do serviço público, dentro dos princípios, há algum princípio que traz essa ideia da prevenção? Sim. Veja, a partir do momento que o Estado promove direitos, ele está permitindo uma determinada estrutura social. E você acaba tendo, de acordo com esse regime jurídico, um direito adquirido a esses direitos concedidos pelo regime jurídico ou garantidos pelo regime jurídico.
O problema é que, à medida que você tem mais direitos, o Estado tem mais custos. E aí vem aquele pessoal mais liberal dizer que o Estado está gastando dinheiro demais. Eu gosto muito de uma frase do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. As pessoas que comem bem e dormem bem sempre costumam dizer que o Estado gasta muito com justiça social. É, pois é. Então, é interessante observar que às vezes a prosperidade tem. É que não sei. Não quero, não vou. Desculpa tomar o seu tempo primeiro. Mas essa ideia que a Não prosperidade. toma o tempo, na verdade faz parte, mas não é assim, esta questão do desenvolvimento não é algo vinculado à matéria serviço público. Prevenção, administração, planejamento são princípios administrativos que são a base para compreender a forma pela qual o serviço público deve ser prestado, ou o poder de polícia deve ser exercido, como a administração se organiza e como a administração pública aplica a lei de ofício no caso concreto. A questão do desenvolvimento tem muito a ver com planejamento, tem muito a ver com direito econômico, porque sem intervenção do Estado na economia, você não tem desenvolvimento sustentável, você tem no máximo um crescimento econômico. O PIB cresce, mas o IDH não muda. Exatamente. Aliás, é possível que o PIB cresça e o IDH desça. Com certeza, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? E isso que é a grande discussão, né? Que o desenvolvimento que até então era atrelado ao crescimento econômico não pode ser visto mais assim. Quer dizer, não é que não pode, mas é meio obsoleto. Essa ideia de crescer o bolo para depois repartir. Essa frase é terrível, mas olha, pelo horário, a gente discute sobre isso em outra oportunidade. Seja você e todos os demais que estão assistindo bem-vindos na minha aula na pós. A gente trata justamente sobre direito ao desenvolvimento. Então, seja bem-vindo. Falar de planejamento, falar de desenvolvimento, falar de crescimento econômico, falar de estratégias de intervenção do Estado na economia, falar de estratégias da comunidade internacional de prover desenvolvimento em países não industrializados. Celso Furtado é um cara que vale a pena ser lido. Amartya Sen é um cara que vale a pena ser lido. Na área do direito tem um cara chamado Arun Sengupta, a gente estuda bastante também. É praticamente, entre aspas, um filho teórico do Amartya Sen. A gente trata de John Rawls, nós tratamos de Keynes. Então, são questões de direito e de políticas públicas e de economia que costumam deixar a cabeça mais calma. E seja bem-vindo nas nossas aulas, Yuski. Você e todo mundo que ficou aguentando aqui a conversa até agora. Então, muito obrigado, professor. A partir de agora, eu paro a gravação.